Produção, portas em automático, o portão de embarque está no ar para mais um episódio sensacional que vale a pena você, seguidor, seguidora do canal, acompanhar até o final, comentar nos pontos que achar interessante, que dá engajamento, é muito importante para nós, tá ok? Obrigado mesmo. E você que passou pelo canal agora e não conhece o nosso trabalho ainda, assiste o episódio até o final, o conteúdo é bacana e vale a pena você conferir, tá ok? Se curtir, deixa um like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Bora lá, irmão. Tem dúvida se vai curtir? Eu não. Eu não. Tá no estágio legal já, né? Então, cara. Os convidados aqui são bem interessantes, profissionais aí de longa data aí, que tá de conteúdo bem vasto aí pra compartilhar. Só cresce. Certo? Eduardo Batista, atualmente travel compositor, é isso? Exatamente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado pelo Bem-vindo convite. aí, Edu. Chama você de Edu, viu, cara? É mais fácil. É mais fácil, todo mundo Edu, velho. no mercado já Edu. todo A mundo gente chama conhece, assim. A gente se conhece há tanto tempo já. Quando vai completo é porque tem algum problema, eu preciso colocar o assunto um pouco mais sério. É verdade. Vou dar o speech, né, da Sim. conversa. Na né? verdade é Luiz Eduardo Olha aí. e no turismo em si, como depois que eu virei comercial, eu vou contar um pouquinho a Sim, minha isso. trajetória, mas na própria Omnibus, né, tinha um mundo de Luiz, né, uma empresa portuguesa, então eu praticamente cortei o Luiz e assumi o Eduardo. Acabou, E tipo. acabou o Luiz. Então, quando chama Legal. Luiz, é somente na bronca da mãe. Já conheci ele faz tempo também? Já. Assim, a gente tem pouco contato aí, você, nessa caminhada aí da história profissional, mas sempre a gente acompanhou, né, cada um no seu cenário aí. Exato. É engraçado que o Ezequiel, pra mim, né, sempre foi uma referência, assim, porque as pessoas comparavam muito a história, né, assim, dificuldade, crescimento, evolução e chegar em um posto. Até uma amiga em comum, que foi a primeira que me falou sobre você, foi a Cássia Canuto, né, Cássia da Canuto. Trend, que trabalhou contigo há muito, na época da hora de trend, né? E ela falou assim, nossa, você lembra muito o Ezequiel. Eu falei, mas por quê, né? Então, Aí eu falei, mano, né, escurinho e tal. Queimadinho do Sorriso sol. fácil, então eu Isso tenho... é verdade, sorriso falso. Sorriso Muitas fácil. vezes já quiseram roubar meu sorriso na trajetória, porque a gente passa por alguns momentos conturbados, mas sorrir faz muito bem. Ah, não, isso aí não custa nada, né? Então, um sorriso a gente oferece, assim, é cortesia da casa. Com certeza. Bem, obrigado pelo convite, Claro. uma satisfação estar aqui. Passaram tantos profissionais por aqui, eu já assisti, sou telespectador Obrigado, do canal, obrigado. gosto e acho que a contribuição que vocês dão para o setor é muito gratificante, porque é isso, né? Muita gente se conhece, o turismo é um mundinho, assim, né? Onde todo mundo ali conhece. Grande e pequeno. Exato. Então, assim, ou você não conhece, mas você conhece uma pessoa que conhece. E aqui Verdade. vocês dão essa oportunidade de externar para aquela pessoa que conhece de nome saber um pouquinho da história de cada um e a Perfeito. contribuição que cada um deu para o turismo. Então, olha, resumiu isso é bem. muito legal. É isso aí, isso aí, cara. cara. É Esse é isso. é isso. A gente não tem aqui muita máscara, a gente é natural. Tem patrocinador no canal, mas procura manter esse DNA mais despojado, mais natural. Que as pessoas venham pra cá, fiquem à vontade, né? Não tem nenhum melindre, não tem uma pauta definida. A ideia mesmo é a gente levar conhecimento, mas de forma assim bem tranquila. Mostrar quem é o executivo, quem que é a marca. Também não é só o diretor que vem aqui. Não. Aqui todo pode mundo vir é bem- executivo, pode aqui vir todo mundo é operacional. Todo mundo é bem-vindo. Democrático. Democrático. Mas Excelente. conte aí pra nós, como é que você chegou aí? Bom, Conte um pouco da sua trajetória pra nós. a minha trajetória no turismo, ela é bem, acho que no geral de todo mundo, bem torta, né? Não tem, não tem uma receita, Não né? tem, Você acaba cara. tropeçando e você É verdade. cai no turismo. Mas é uma história bem engraçada, né? E interessante, porque quem me conhece sabe que minha paixão é jogar futebol, né? Então eu tentei ser profissional até os 20 anos. Tinha talento pra isso. Olha, bastante esforço. Para alguns sim, para outros não, e a gente acaba nunca sendo lógico. unanimidade. Mas é a minha paixão, né? Então sou movido ao futebol, eu torço, eu jogo. Você é eu corintiano? Não, Palmeirense? São Paulino. São Paulino. São Paulino. E eu sei que você é santista, porque no Na Trend eu lembro de você santista. E aí, né, eu sou de uma origem humilde, né, eu sou de comunidade, então não tem muita orientação, né, por mais que eu, graças a Deus, pai e mãe, que me deram estrutura de não necessitar de nada, mas você acaba não tendo muita orientação, porque seus pais não têm estrutura, né. Perfeito. Meu pai, por exemplo, quando eu nasci, ele tinha 18 anos, minha mãe 16, então, cara,
2 meninos, praticamente. Né? Então não tem aquela questão assim, olha, você tem que estudar por isso, para isso. Você tem que estudar porque você precisa estudar. Você não pode ser um analfabeto igual eu. Você tem que estudar porque você precisa de uma coisa melhor para você, mas sem muito uma orientação. Então a gente acaba sendo referência e espelhando as coisas de onde a gente nasceu, né? Então, dentro de uma comunidade de futebol, era a diversão, não tinha brinquedo, não tinha muita oferta de atrativo. Pois bem, então nessa tentativa aí de futebol, acabou... Frustrou? Frustrou, foi até onde deu, até onde deu. Eu entendi que, assim, cara, já tô ficando com 19, 20 anos, se eu não arrumar uma profissão vai ficar ruim pra mim, né? Então, assim, bem, eu vou ter que começar a trabalhar. Não tinha nada dado, a gente tinha que conquistar as coisas. E aí eu passei a trabalhar no mercadinho do bairro. Pô, e aí começou a ser legal ter dinheiro, ter salário. Falei, cara... é legal. Olha a chave aí. Foi chave. assim, putz, cara, roupinha, chegar em casa com uma cesta básica. Ó, pai, mãe, trouxe a cesta básica. Cara, legal, né? Deu uma gratificação bacana. E aí você fala assim, pô, isso é legal. Como que eu posso agora construir uma carreira? E nessa época, quando eu começo a trabalhar, era informal, né? Porque é um mercadinho de bairro. Então, minha meta era ter uma carteira assinada. Então, o orgulho era para chegar pro teu professor, minha carteira assinada. Legal. Primeiro trabalho. Honra. Então, eu buscava isso, ter uma carteira assinada. Um amigo meu foi trabalhar em um hotel, porque a Rede Meliá estava abrindo um hotel na Paulista, o antigo Trip Paulista, que antes era Meliá Comfort. Meliá Comfort, é isso e mesmo. aí, tava fazendo a abertura do hotel, então você tá contratando tudo, né? Desde manutenção, camareira, recepcionista e tudo. Tal. Convidou o pai dele para trabalhar na manutenção. Ele falou assim, putz, mas não tem uma vaguinha aí para mim também? Eu também quero trabalhar, pode vir. E ele começou como mensageiro. Ele como mensageiro, ficou 3 meses, precisava de mais um. Ele falou, você não quer ir? Eu falei, cara, bora. Mensageiro. Vamos lá. Comecei como mensageiro. Igual eu, cara. Você também foi mensageiro? Foi. Blair House, Flat Service, Alameda África com Melo Alves. Blair House? Vou fazer uma parte aqui, sim. Alameda África com Melo Alves. Sei, trabalhei Dentro nos Oscar das Freire. clínicas. Eu trabalhei nos Oscar Freire. Vou fazer uma parte pequena. Eu fui parar num flat por mesmo caso dele. Só que no momento era do Exército. Ah, verdade. Lembra quando o Lula e o Collor disputou a eleição? Lembro. 98? 98. Então. Aí, pela minha mãe, na verdade, me indicou pro administrador, que era flat na época. Era flat. Era muito. Blair House Flat Blair Service. House, Service. Aí comecei lá, como mensageiro para depois ir pro comercial. Mensageiro mesmo. Eu trabalhei na Oscar Freire com Consolação. 944. Eu decoro os números. Mas vamos lá, vamos te atrapalhar. O melhor era Haddock Lobo 294. Haddock Lobo. Vendi bem esse hotel já, hein, cara? Vendia bem muito, na época, vendia bem. Fórmula 1, então, era um Isso produtaço. Produtaço, cara. E lá, né, foram 4 anos, 2 anos e meio como mensageiro e, cara, sendo inserido no universo corporativo, trabalhar, né? Então, assim, horário, uniforme, né? Então, coisas que a gente não tinha. Vai crescendo, hein? Então, existe eu conto para alguns amigos que eu fiz um processo de furar a bolha, né? Que é sair de dentro da comunidade. A gente vive dentro da comunidade, a gente não faz. Qual que era a comunidade? É o Campo Limpo, no Zona Sul. Campo Limpo, Zona Sul. Então, quando a gente tá na comunidade, então você trabalha, dinheiro gira dentro da comunidade. Sim. Não quer dizer que todo mundo é pobre nesse estado. Tem muita gente bem sucedida, mas não sai. Cria o negócio dentro da própria comunidade. Então você não tem, a não ser a questão da TV, você não tem muita oferta. Isso eu falando há 25 anos atrás. Você não tem muita oferta do que é São Paulo, tudo que você pode usufruir da cidade. Então quando eu furei essa bolsa, eu falei, cara, ia até a Paulista. Olha. Uau! Você Sai lá da eu via na novela, legal, eu via. E aí você se arruma, você tinha que fazer a barba, você não podia deixar, né, a barba por crescer, ia tudo ser feitinha, meia preta, se você tivesse com a meia branca, chamava de Michael Jackson. Já ia a GG passava pelos mensageiros, olhando, levantava aqui e falava assim, Michael Jackson. Então, assim, foi excelente para uma aprendizagem de postura, de compromisso, de horários. E aí o início do bem servir, né? De você receber bem os hóspedes. Então, isso foi bem bacana.
E aí, eu acho que eu me dei bem, né? Essa questão de atender, eu sempre gostei de servir. Eu aprendi muito em casa que a gente tem que sempre respeitar os mais velhos. Então, essa questão do respeito com o próximo e tudo acabou casando com o servir da hospitalidade. Tá. E aí eu tive alguns anjos que passaram pela minha vida que sempre olharam para mim e sempre viu um potencial e sempre me direcionavam. A Carla, que foi uma gerente que hoje já não trabalha mais no setor, ela me chamou e falou assim, olha, você tem muito potencial e você poderia trabalhar na recepção. Aí o primeiro movimento foi, cara, vou perder minhas caixinhas. Ih, cara! Porque caixinha, cara... Caixinha fazia diferença. Fazia muita diferença. Então, assim, vou perder minhas caixinhas. Então, assim, não, mas veja bem, você hoje só tem um emprego, você não tem uma profissão. Qualquer um pode substituir. Basta a pessoa ser, né, ética correta, mas qualquer pessoa pode trabalhar carregando mala. Não é um trabalho, né? Tendo saúde. Exato. Falei, tudo bem, então eu acho que eu aceito. Legal, eu sempre quis evoluir, mas eu tinha um medo da mudança, o desafio, né, trabalhar numa recepção. Só que a Meliá tinha um critério que, para você ser recepcionista júnior, você tinha que falar um idioma, você tinha que ter faculdade. Eita, as barreiras. Tudo que eu não tinha. Né, só tinha ali um sorriso e um sonho. Muita vontade de trabalhar. Muita vontade de trabalhar. E aí, por que eu disse anjos? Porque toda a equipe de recepção abraçou. Não, vamos ajudar o Edu. Então, assim, ó, começa com um curso aqui, vai estudando. Então, assim, eles foram me apoiando. Hoje, minha atual esposa era recepcionista no hotel. Né? Ela era estagiária. Na época ela era estagiária e eu mensageiro. Então legal. Foi uma pessoa também que me ajudou nesse processo. E eu falei assim, putz, agora é a faculdade. Agora você precisa entrar numa faculdade. E aí, para escolher a faculdade, ou era hotelaria ou era turismo. Ok. Falei, bom, hotel. É o que tinha pra época. Hotelaria ou era hospital ou era hotel, as possibilidades de trabalhar, e turismo te dava um leque um pouco maior. Pois bem, vou pro turismo. E aí comecei uma fase bem difícil, que era trabalhar, pagar, estudar, tempo. Porque quando eu cheguei na faculdade, eu percebi que eu era um vencedor e não... Eu pulei algumas etapas de estudo, porque eu só focava no esporte, né? Eu só jogava, treinava, então eu faltava muito no colégio, cabulava algumas aulas. E aí, para passar de ano, eu entendi como é que funcionava, né? Putz, você fica de recuperação. Vai lá, dá uma chorada. Teu nome vai ali em algum grupo de trabalho e tal. E aí você atinge um mínimo e você vai para recuperação em passa. Então eu meio que peguei ali o macete de como passar de ano. Então, por não ter até a cobrança em casa, de como, o porquê de ter nota boa era bom para o futuro. Claro. Então eu precisava passar de ano, não podia repetir. Se eu repetisse, aí o couro comia. Então, assim, mas aí, cara, é a realidade de toda a periferia do Brasil, essa é a realidade mesmo. Ou era para comer na época lá, ou era para passar de ano. Você não tinha esse viés aí, uma visão de desenvolver, de evoluir. Mas não sobrevivência. Exato. E aí escolhi, e aí essa parte da faculdade foi muito, muito difícil. Porque você acaba tendo um contato com pessoas que têm uma condição melhor. E aí a galera tá curtindo a faculdade no oba-oba. Então, né? Então, putz, cara, você tem que... por exemplo, eu comprei meu primeiro carro com dinheiro de caixinha. Quando eu for pra recepção, eu já não tenho as caixinhas. Então, eu já não tinha dinheiro pra colocar o combustível. Puta! Então, assim, cara... Uma coisa ou outra. Então, eu já ia de transporte público pra poder ter o carro no final de semana. Então, eram escolhas, né? Putz, eu posso ir pro barzinho, a vida é assim. Porque senão eu não... E aí, na faculdade, eu percebi, cara, eu não sei muita coisa. Porque eu praticamente não estudei, eu só passei de ano. Então eu tinha que correr atrás 10 vezes. 10 vezes mais que os outros. Mais que os outros. Putz, agora eu tenho que estudar de verdade. Puxado, hein? Então era estudo, cima de estudo, pra não decepcionar quem tava, né, investindo em mim. Eu queria essa posição. E deu certo. Então eu entrei na recepção. E aí na recepcionista passei ali por auditoria noturna, todo aquele processo de ficar na madrugada, conferindo nota, fazer a validação, checklist, toda aquela hotelaria antiga, né? Que você olha, tem os jornais para entregar em cada quarto, toda aquela questão, programas de ligações internacionais. Jornal, velho. E dava briga se o jornal não tivesse na porta do cara. Cara, era a pauta que ia pra reunião, porque que o jornal do hóspede não tava. Os valores da época, né? O jornal internacional, né? Que via de fora.
E aí foi esse meu processo na hotelaria, né? Da Meliá, eu fui para hoteldor.com. Ali, quando ela tinha ali uma vertical que chamava Clique Hotéis, que foi, se não foi a primeira... Foi em 2010 isso já ou não? Foi em 2009. 2008 para 2009. Foi quando estourou as OTAs no Brasil, Foi. Então, que ainda era o Hoteldor Pura. Era o Hoteldor Pura. E era o Hoteldor Pura dos argentinos, Isso, né? argentinos. E aí a Clique Hotéis, ela era o B2C. Só que era um B2C totalmente offline. Me lembro bem. Porque ele tinha um portal ali onde o cliente entrava. Tinha um marketing bem bacana, só que no momento de concluir a reserva, era todo offline esse processo. Então você tinha que mandar para autorização, receber os documentos do passageiro, ele assinar, tirar foto, manda ali para autorizar. Hoje até é um absurdo falar isso hoje, né? Não, para concluir uma reserva eram 4 ou 5 dias para concluir uma reserva. Olha isso. E eu tava num departamento quando eu cheguei, que chamava On Demand. Então a gente pegava todos os usuários que entravam no site e não concluíam a reserva. Porque ficava um registro para nós com o nome, o telefone e o e-mail. Então eu ligava, olha, Dona Maria, você entrou no site e não concluiu a reserva. Por qual motivo? Eu fiquei inseguro, né? Colocar os dados do cartão. Então a gente concluía por telefone a venda. Então a gente convertia a venda. Essa venda perdida. Virava um offline, aí virava um offline total. Total. E a gente tava ali na José Guerra, né? Então não tinha espaço para receber cliente. E aí às vezes eu recebia o pessoal na porta, assim, do escritório, porque eles queriam levar o documento, não se sentiam confiáveis. E foi um processo bem bacana de B2C. E como eu tinha essa pegada do atender bem, era praticamente uma consultoria. Então eu fazia um trabalho de agente de viagens numa operadora B2C. Então foi um processo bem bacana. Nesse período de Clique Hotéis, o Márcio Nogueira, hoje diretor da Hoteldor, me convidou para ser executivo na Hoteldor. E aí sim ir para a rua, visitar agente de viagens. Foi quando eu tive meu primeiro contato com a Trend e a tropa do Ezequiel. Não tinha pra ninguém, tinha obsoleto, né? Meu amigo. Obsoleto não, tinha era relevante naquela época lá. Era difícil demais competir com vocês nessa época. Porque a comissão da Trend era muito boa, as tarifas eram muito boas, o posicionamento era muito bom. E eu tinha um desafio que naquela época era de movimentar uma carteira que não produzia. Então assim, vai lá ver o que acontece com esse cara, vai cutucar ver se tem vida lá, né? Então eu ia ali no centro, ali na galeria... A Galeria Metrópole, ali na República, na Dom José, que quando você sobe ali a escada rolante, você vê todas as agências, né? Sim. Rapaz, quando eu subi ali, que eu vi o executivo da Trend saindo, falei, fodeu. Desculpa. Aqui não vai dar. Aqui não vai dar negócio, cara. Fodeu. Tô jogando varinha no lago morto. Porque a gente não parcelava, a Trend já parcelava. Na verdade, essa época aí era um oceano azul, a gente era blindado, então era muito difícil um concorrente naquele momento penetrar no mercado. Nós tínhamos uma ação muito forte, tanto na área de back-office, operacional, produtos, vendas, que era muito difícil. Difícil bater. Mas foi um momento, né, assim, muito especial do mercado, mas passou, né? Mas aí eu fui bem perseverante, porque assim, qual era o meu papel? Eu tinha que visitar. E era difícil porque eu não tinha experiência de rua, né, de visitar uma agência de turismo. Tinha aquela questão assim, putz, esse cara sabe mais que eu, o que eu posso levar para ele. Então tinha alguns bloqueios que o dia a dia foi tirando. Então mesmo sabendo que eles não iam comprar, eu visitava porque eu ia quebrando esses bloqueios que eu tinha mental. Então tinha um pessoal que me recebia e falava assim, olha menino, não vou comprar de você. Desculpa, eu tenho aqui os meus parceiros, não vai acontecer. Quando eles falavam isso, era ótimo, porque você já sabia qual que era a foto daquela agência e você não, aspas, não perderia o seu tempo. Você fazia o seu trabalho de ir lá e visitar, ó, tô com essa condição aqui. Porque em alguns casos até tinha algumas tarifas boas, algumas ações comerciais. Por exemplo, a Argentina a gente tinha boas tarifas, cara. Então tinha boas condições. E a usabilidade da ferramenta também era bacana, só que era difícil competir. Só que eu passei a ser presente, então eu falei assim, eu vou me preparar para se em algum momento a Trend derrapar, eu tô lá. É isso aí. Então uma hora ou outra acontecia, eu falei assim, vou comprar lá do menino que passou, então meu cartão tava lá. E aí aos poucos a carteira ia movimentando. E aí isso foi me dando bagagem, mais segurança para ir prospectando mais agências e movimentando. Então na Hoteldor foi um trabalho bem bacana de me descobrir como comercial,
de visitar, Quanto de tempo lá? rua, foram 4 anos. Bom 4 tempo. anos lá. Então, gastei bastante sola de sapato ali, o que deu uma robustez de conhecer mercado, né? Então, eu queria saber qual que era a agência, o que, que ela fazia, qual que era o perfil. Então, eu lia muito Panrotas, muito mercado de eventos. Sim, eu preciso saber quem eu vou visitar. Por que, que a Trend é desse jeito? Por que, que ela faz? Então, eu passei a pesquisar muito o mercado, coisas que eu não tinha acesso, né? Não me era apresentado. Então, quando eu ia numa feira, eu rodava uma Bave, por exemplo, pegando todos os folhetos. Eu preciso entender o que, que esses caras fazem. Antes de tudo. aprofundar um pouco mais nessa questão, vamos a patrocinadores? Isso aí, senhor. Vamos agradecer aqui a Sakura Consolidadora, uma empresa no mercado há 49 anos, no segmento de aéreo puro. E também vocês para cá inserem no seu portfólio de novos serviços como hotelaria, eventos e muito mais. Isso aí. Obrigado, Vagnão. Falar um pouquinho de Copper Lines. Pessoal, grande experiência a bordo, uma companhia sensacional, muito pontual. E eu tenho certeza que você, agente de viagens, que está acostumado a vender Estados Unidos, Caribe, ofereça para o seu passageiro o stopover no Panamá. Best Buy Travel, uma empresa o qual eu levo o brasão no peito, tem um atendimento diferenciado, um conteúdo vasto e entrega o que ela vende. É isso aí. Falar de viagens promo. Kido, obrigado por tudo. Pessoal, você, agente de viagens, vai lá na nova plataforma, se cadastre. Tem promoções incríveis, eles estão com muitos lançamentos. Vai lá, se cadastre, que eu tenho certeza que vai te surpreender. Outro parceiro importante nosso, Mercado Eventos, chegou para somar com a gente, levar nosso conteúdo Opa, para mais fronteiras. Obrigado, Roy, pela parceria. Tamo junto aí. valeu. Agora sim, Agora voltamos com você, Edu. conclui. Bom, Não pode rir, valeu que os legal. patrocinadores. Você vai rir do Ezequiel, não dá. Figurado. Bem, então foi esse período na Hotel Do, né? Então, como executivo que me deu essa veia comercial e eu gostei. Falei, pô, isso foi legal. Bora. Seguindo o comercial. Me proporcionou minha primeira viagem de avião. Então, cara, é algo pra mim que era totalmente longe de uma Romper realidade. Falei, cara, né, voar de avião. E eu fui uma viagem pra Brasília, eu nunca esqueço, porque foi minha primeira viagem Legal. internacional. É isso aí. Eu tava com o meu terno, né? Porque eu sempre tentei ou gostei de me vestir bem. Só que naquela época a gente não tinha muito conhecimento, então usava uns ternos mais ou menos, que brilhava com o sol. A Colombo que eu digo. A Colombo que eu digo. Bom, não queria citar os nomes. Já tá fazendo merchan, Ezequiel. É verdade, cara. Então a gente vai aprendendo Vai com o aprendendo, tempo, né? vai aprendendo. Mas foi uma experiência bem bacana. E aí aconteceu o interessante, né? Tipo assim, de conhecer uma outra região, uma outra percepção. Então a galera de agência de viagem falou assim, legal, nunca veio ninguém aqui. Eu quero ouvir. O que já não acontecia em São Paulo. Olha aí, tá vendo? Falou assim, me conta aí sobre a empresa. E aí, pô, que legal. Então a gente não pode ter julgamentos, a gente tem que visitar. Não importa, Virada de né? chave total. É isso aí. Não conheço, vou me apresentar. Se eu conheço, eu vou reforçar, vou falar de novidade, mas tem que visitar, né? Legal. Então é essa função do executivo que hoje que eu percebo que acaba se perdendo, né? O pessoal acaba indo muito só onde vende, só onde tem relacionamento e quem é novo ali surgiu. Deixa o mercado Mas pra o fora. cara aí é pequeno, ninguém vai. conhece, não vou. Não, cara. Você tem que visitar todo mundo, tem que se fazer presente porque as oportunidades estão aí. Concordo Às vezes aquele plenamente. pequeno tá com uma grande ideia, com um parceiro estratégico do lado, pronto para colocar energia e dinheiro e você deixou passar porque você Não, julgou é só ele isso, pelo cara. tamanho. O mercado também muda muito também. Quem hoje talvez está em destaque hoje no mercado, amanhã pode não estar mais. E a história provou isso, né? Sim. Eu acho o trabalho do executivo mesmo é se dedicar ao cliente, se fazer presente. Toda empresa tem a curva A, B e C, Verdade. Exato. né? Até a D, que às vezes não compra com você, mas é um cliente ali em potencial Sem para dúvida, trabalhar cara. também. Sem dúvida. Então, acho que tem que realmente fazer seu nome no mercado para quando surgir as oportunidades, estar pronto para abraçá-las, né? Exato. E isso que você comentou de muda muito as cadeiras, as pessoas e às vezes quem tá lá embaixo tá lá em cima e vice-versa. Eu participei muito disso e pude presenciar foi quando eu entrei na Omnibus. Né? Porque quando eu começo na Omnibus, exatamente quando ela chega no Brasil, ela era totalmente desconhecida. Eu via nas feiras aquele nome, eu falava, Luiz Ferrinho. o que esses caras estão Abraço. fazendo? O que esses caras estão fazendo? Tô- Eu via aquele nome, né? Puta, você passava ali numa feira qualquer, uma Bave da vida. O stand dos caras lotado. O que esses caras estão vendendo? Aí eu falava, deve ser sistema, deixa isso aí.
Hoje eu sou cliente. Um dia eu vou trazer o Ferrinho aqui para contar a história verdadeira da Omnibus. E vai ser uma boa história, porque é um cara super inovador, com uma ideia de negócio assim, ímpar, que quem tá próximo consegue aprender, evoluir muito, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, assim, eu acompanhei desde o início. Você entrou como comercial lá? Ou... Na verdade, eu entrei para fazer um processo de migração, né? A Omnibus, ela chega, ela compra uma empresa que já existia, que era a Web Business, que tinha duas frentes. O Hotéis.net, que era o canal de operadoras, e o e-Reserva, que era um motor de reserva online para os hotéis. Então tinha poucos hotéis ali que fazia já ali uma venda online das suas tarifas, e o Hotéis.net, que era um aglomerado de umas 60, 70 operadoras que somavam para competir com a Trend. Assim, ó, como que eu vou competir com a Trend? Então vamos ter tarifa e volume. Então esse era o objetivo do Hotéis.net. Então quando a Omnibus compra essa empresa, a gente tinha um trabalho, eu inicio com a migração do que era o Hotéis.net para o Omnibus. Então era Ctrl+C, Ctrl+V, criar, subir os hotéis, fazer um trabalho ali manual. Né? Eram umas 7 pessoas. Então a gente fazia esse trabalho na unha. Então tinha muita resistência do hotel. Falou assim, não quero mudar. Eu quero ficar com o sistema que eu tô. Não importa se o seu é bom, eu tô aqui, tá rodando. Então assim, não, mas eu vou te potencializar. Você vai conseguir vender mais, em mais tarifas. Não quero. Então o hotel, ele trabalhava com o e-Reserva e cada um ambiente. O e-Reserva, o Hotéis.net, com a sua Booking, com a sua Trend, com a sua CVC, cada um com os seus portais. E aí quem vendia mais tinha a maior quantidade de allotment, maior venda. E aqueles do extranet, né? Era uma extranet. Então, a Hotéis.net, ela tinha um pool de operadoras com um bom potencial de vendas, mas ela tinha pouco allotment para competir contra os OTAs. Então, ela tinha, por exemplo, 10 apartamentos para 70 operadoras. Nada. Então, o hotel dava pouca atenção para esse canal porque ele falava que não tinha vendas, mas era porque ele não tinha muitas allotments. E ele era limitado a uma única tarifa, ou net ou comissionada, e um allotment compartilhado para esse pool. Então, a Omnibus entendeu que existia ali uma oportunidade de desbravar esse canal de operadoras e falou assim, eu vou dar força para que as operadoras possam competir de verdade com as OTAs. Então a gente destravou o que era esse allotment exclusivo para cada operadora, onde a operadora passou a consumir o allotment real do hotel. Só tinha uma, duas. Era começando, né? Tava crescendo. Tava começando. Não, existia um monopólio e esse monopólio foi quebrado. Isso. É isso que quer dizer. Exatamente. Então, operadoras que tinham um bom potencial, uma boa estratégia e acabava comprando de terceiros porque tinha essa resistência, essa dificuldade de chegar até o hotel, ele passou a vender porque ele só precisava de disponibilidade. Ele precisava de preço, precisava de confirmação imediata. E foi o que a gente trouxe, essa igualdade da Omnibus de equilibrar, né, as operadoras conseguir comprar. E aí os hotéis começaram a vender onde eles não imaginavam vender. Pô, tá pingando venda de algumas operadoras aqui que eu não conhecia. E aos poucos a gente foi crescendo em números de hotéis, em número de operadoras, e saímos de 60 para 300 operadoras. E de 600 hotéis para 7.000 hotéis. Então foi um período de adaptação do mercado, né, de explicar muito o que é a ferramenta. O que o executivo estava comentando desses altos e baixos. Então no início eu tinha que ir em todas as operadoras. Então eu ia lá, cara, tinha operadora que não recebia. O que esse menino vai me ensinar do meu negócio? Eu ouvi de grandes operadoras, né? Eu falo assim, aqueles corredores pequenos, curtos, né? Você tá na recepção, a sala do cara é do lado. É aquele menino lá do português lá? Não vou receber ninguém. Então, cara, e eu ficava indo, né? Eu até entendi, eu precisava entender por que essa operadora tava lá, conectada, e não vendia. Por que esse cara tá lá, vende e vende pouco? O que ele precisa? É hotel, é preço, né? Então eu precisava entender. E foi aí que eu fui conhecendo as ferramentas de mercado, né? Então o Hotéis.net, ele tinha um front, ele era um front online para que a operadora tinha o seu login ali, mas ela também tinha a ferramenta dela, que são os integradores. Então uma tinha um Canguru, outra tinha um Oba, tinha nessa época quem era muito forte era a Travel Explorer,
Então Também. tinha ali o Travel Explorer, que tinha MMT GapNet, Isso. Nascimento Turismo, as operadoras que eram fortes na época, né? É isso mesmo. Que Não vendiam existe bem. mais. Não existe mais. Marsans no Rio de Janeiro. Tá bem. Então tinha grandes operadoras, Monark. Então grandes operadoras que trabalhavam ali, mas elas também tinham suas plataformas. Então a gente falou assim, bem, então a minha conversa vai ser com as plataformas e não com a operadora em utilizar o front. Então a gente foi realizando a integração da Omnibus com todas essas tecnologias para que falasse para ela, já está no teu portal, é só buscar. Vamos buscar. E aí começou a virada. E aí depois da virada foi junto com os hotéis. Olha, eu vou desligar o Hotelsnet porque eu tô pagando muito FII pra Omnibus. Antes eu pagava só R$20 aí por mês, agora eu vou ter que pagar 200, mas ele não tava vendo que ele aumentou Lógico, as a vendas. venda começou a crescer. Né? E, então foi um processo de digitalização da hotelaria. Isso que eu falo, o negócio é você entender o mercado que você está atuando, cara. Eu não tenho hotel, o que eu tenho é conhecimento. O que é conhecimento? A minha expertise de mercado e relacionamento com o mercado. Então, nesse conceito que está dizendo aí, ele juntou o quê? A tecnologia, Isso. a necessidade para poder abrir essas integrações. Que é aí que vem a mudança de mercado. Exatamente. Tanto que quando eu me deparo com a tecnologia a primeira vez, porque eu nunca tinha trabalhado com tecnologia, eu falei... De novo, né? Fodeu. Falei, como é que você vai fazer? Daí eu falei, Ferrinho, ó, vou ter que fazer uma faculdade ali de tecnologia. Qual que você me recomenda? Ele? Nenhuma. Você vai aprender tudo aqui. O Ferrinho te falou isso? Falou isso. Ele falou, fica tranquilo, você vai aprender tudo aqui. Eu falei, tá bom. Se você tá falando, né? Você tem a empresa e eu tô contigo. Vambora. Vai ser assim. E que ano foi isso, Eduardo? Isso foi em 2012. 2012. É bem no comecinho mesmo. Do final de 2012 para 2013. E aí a gente tinha, né, a separação, o Ferrinho junto com a Melanie, era responsável de falar com os hotéis e eu ali responsável das operadoras em explicar, em trazer para dentro do ecossistema, né, e fazer essa digitalização de quem ainda era offline e online. Então foi um processo de formiguinha, de fato, porque eu não queria simplesmente trazer uma operadora, eu queria entender por que ela precisava ter o Hotelsnet integrado a ela. Por que ela não vendia hotel? Por que ela vendia pouco? Por que ela comprava de terceiros, sendo que ela é uma operadora? Né? Faz sentido você comprar de terceiros ou de um broker quando você precisa, né, ampliar e comprar num mercado que você não tem nenhuma presença. Mas no teu quintal, para mim nunca fez muito sentido uma operadora comprar de um intermediário, sendo que você é uma operadora. Claro. Né? Então, no Brasil a gente tem uma canal meio canibal, assim, né? Assim, todo mundo compra de todo mundo. É que hoje, o mercado mudou muito hoje, mas às vezes falta musculatura, você poder chegar diretamente numa rede de hotel ou num sistema direto. Você tem que comprar de um outro sistema que está integrado com essa ferramenta para ter acesso ao conteúdo. Sim. Então depende de cada momento, de cada operadora, para ela poder evoluir. É que nesse caso a gente estava dando, capacitando o mercado, dizendo, olha, eu tenho uma ferramenta e eu vou te entregar um conteúdo que você vai ter direto via Omnibus. Você precisa ir no hotel mais direto. Exato. Em tempo online. Exato. É uma gestão para com o hotel e para a operadora para no front que é o cliente dela, que é o agente de viagens. Exato. E tem um fator também que as operadoras, né, elas acabam não sabendo muito o que quer, né? Assim, são poucos, né, que assim, sabe a sua estratégia, o que ele precisa fazer e o quanto que tem que investir. Algumas não sabem, às vezes tem ali grana, eu vou investir, eu vou contratar o que o meu concorrente tem, vou fazer igual, vou mudar a comissão e fica naquela luta de comissão, tira o executivo de lá e contrata para cá. Então a estratégia em si eles não sabem muito. Eu já fui em operadora que o cara tinha 4, 5 sistemas. E eles não conseguiam me explicar o porquê. E não tem problema se ele ter 4, 5. Eu falei, mas não, explica por quê. É que esse aqui me entrega muito bem no aéreo, eu preciso ter meu aéreo rodando direitinho, esse aqui é pro terrestre, esse aqui vai me entregar uma API de alguns mercados que eu não chego com essa tecnologia e tá tudo certo. Só que muitos não sabem explicar, não, é porque eu contratei um gerente novo aí, ele falou que se não for esse sistema, e o gerente foi embora depois de 3 meses. E o cara tá lá. E a ferramenta tá rodando. E tá pagando e sem questionar. Então, assim, mas tal coisa vai ser caro pra mim. Não, cara, começa a limpar o que você tem dentro de casa, as ferramentas ineficientes que não contribuem para o dia a dia da operação do seu time, para que você possa definir estratégia e chegar no próximo passo. Então, poucas operadoras fazem essa análise dentro de casa. Hoje tá um pouco melhor, mas há 10 anos atrás, cara...
Não era, a galera rasgava dinheiro de verdade. Poxa de retalhos. Isso, né? é isso. Disso? Porra, cara. Você tem vários sistemas lá. Vários. Né? O OBT tem um só hoje. 2. Tem 2 não. Tem 2 ABT. Era pra ter um só, teoricamente. É que no corporativo ainda se explica um pouco porque você atende, às vezes, algumas contas e as contas E o estão cara, vinculadas. ele não quer sair. Né? Ele não quer sair. Ah, eu tô então... nesse aqui, ó, eu quero ficar. E não quer sair por quê, às vezes? Porque também não sabe. Que o outro pode Não, fazer e a dor da mesma mudança coisa. também, né? A dor da mudança. Né? Ah, eu vou fazer uma migração de novo. Ah, mas vou ter que ensinar o usuário a pedir. Vai. Mas é tão fácil, cara. Exato. Todo mundo navega em todas as ferramentas para fazer pesquisa na viagem particular. Mas na hora de fazer no corporativo, o cara não quer. Exato. Não adianta. É bizarro. É bizarro. Né? É bizarro. Eu tive a oportunidade de visitar algumas agências, né, e que tinham viés corporativo, e aí quando eles não concluíam no OBT ou no portal, eles faziam na Booking. Ah, porque é fácil. E é de última hora, então... Vai ali e faz. Né? Porque aí no OBT tem todas as regras de Isso, limite, políticos. horário, preço, e dependendo do horário. Então, de última hora, reservavam na Booking. Então, assim, o OBT poderia Ou oferecer... seja, uma falha do segmento, não falha, mas um atraso de tecnologia favorecia quem tinha uma visão, talvez, do B2C mais apurada. Exato. É isso. Essa é a realidade. Então, assim, o que a tecnologia tem que fazer? Ela tem que dar alternativas para que quem está contratando a plataforma consiga buscar de qualquer maneira. Não seja fechado, sem oportunidade, sem possibilidade de o cliente ou o usuário, que é o mesmo, né? O cliente final e o profissional é o mesmo CPF. Então, que ele consiga reservar também no seu portal. Dentro da sua ferramenta online, cria ali um ambiente que ele, no momento de lazer, também consiga reservar por ali. Ele tem uma condição, ele é funcionário da empresa. Então, por que eu vou deixar essa venda pingar para o outro lado? Mas isso aí, Edu, é o sonho de toda empresa, sabia? É que às vezes falta o quê? O conhecimento também de como chegar nessa ponta final, de como apresentar esse conteúdo para o cliente de lazer. Se o DNA é corporativo, como é que eu vou transformar essa oportunidade para que o mesmo cliente que viaja a trabalho possa usar lazer para ele e a família dele? Isso. Exatamente nessa hora que ela tem que analisar qual poderia ser o provedor, e aí sim faz sentido você ter um intermediário que me entregue o melhor produto de lazer. Porque eu não sou especialista em lazer, eu sou especialista corporativo. Quem que hoje tem no mercado e poderia me entregar uma solução de lazer que eu não tenha dor de cabeça, já que eu não sou especialista nesse segmento? É isso que eu preciso ter. É uma plataforma? Não quero investir, não tenho um caixa para investir? Isso. Ou você de lazer, você quer ter o meu volume? Eu tenho um volume. Vamos fazer um negócio em conjunto. Então falta esse trato, essa análise de explorar quem poderia abraçar esse volume de venda que eu tenho de lazer, porque eu tenho. Né? Tem algumas empresas já navegando na onda de benefícios, né? Que é oferecer a viagem como benefício para quem dentro do RH mesmo da empresa, né? E isso está começando a crescer. Então, assim, como que eu faço os meus colaboradores terem o benefício da viagem comprando dentro da minha ferramenta? Eu pago 40%, eu pago 60%, e o colaborador paga o restante, isso é descontado em folha. Então, assim, tem algumas alternativas aí. Isso já é feito há muito tempo. Isso já é feito há muito e vem tempo. Crescendo agora de uma maneira um pouco Porque geralmente mais o organizado. cara pega lá um white label lá de alguma empresa que tem um conteúdo de aéreo ou terrestre, cria uma máscara. Lá atrás era assim. Hoje já tem os OTAs que entregam de tudo, teoricamente. E tem muita parceria também que é o OTA também. O cara pega lá e joga na ponta final. Onde dá muito problema, aí é um assunto que eu tenho discutido bastante, é que assim, a empresa quer colocar isso como benefício do funcionário, eu acho legal, o cara poder comprar tudo o que ele vê ali sendo comercializado no dia a dia, nas pessoas viajando de forma corporativa. Porém, ele não quer que tenha vínculo com a gestão corporativa. Então, eu tenho um OBT lá que tem tudo. Mas eu não posso deixar aquele OBT aberto para o funcionário. Não tem como. A linguagem é outra. A linguagem é outra, ele tem que conversar com quem está fazendo viagem corporativa. No lazer, ou você pega um white label de alguém e coloca, ou é aquela coisa. Faz a propaganda ali dentro de uma rede interna da empresa e joga ele para ir lá para o atendimento da agência, porque aí você trata aquilo como um caso, o que você precisa, e aí vai indo. Mas é uma tendência assim que você... É que essa análise, e aí
as demandas do dia a dia acabam cobrindo, né? Sim. E aí, eu preciso fazer uma análise aqui, existe uma possibilidade, uma oportunidade. E aí quando você vem com as demandas do dia a dia, uma feira aí tá chegando, preciso fechar estante, preciso... Passou. Próximo. E assim, esse looping da ineficiência, ele opera gigantemente no nosso setor. Dúvida. Pegando esse gancho seu aí, me fala uma coisa que é uma curiosidade minha em relação ao que vivemos hoje. Tem muita startup surgindo. Muita. Apresentando um novo tecnologia. Que muitas vezes é o mesmo do que se pratica hoje. Mas talvez no formato de um marketing mais forte sobre tecnologia. Como é que você vê esse momento hoje? Foi claro na colocação? Foi. Eu vejo super positivo. Porque, de novo, eles estão exatamente operando na ineficiência que a gente tem no mercado. Se as tecnologias que existem de mercado se posicionassem e as operadoras e as agências que utilizam essa ferramenta conseguissem explorar o quanto que tem de oportunidade dentro da ferramenta, não daria essa brecha para uma startup entrar. Para ninguém entrar. Então, assim, eu vejo positivamente porque ele provoca, ele traz aí uma questão para o setor de uma evolução, que a gente sempre foi fechado. Não, esse modelo de tarifa é para operadora, esse modelo de tarifa é para agência, esse modelo de... Por exemplo, só em operadoras a gente tem 7 segmentos de operadoras. Eu tenho B2B, B2C, sim, OTA, broker, clube de férias, DMC. Então, assim, cada um com seu modelo de negócio e sua regra de negócio. Mídias. E tem de tudo. E aí, quando vem uma Travel Tech com essa proposta de também ser a tecnologia, ser a solução e ser a agência, né? Então ela provoca bastante e faz evoluir a ponta, né? O hotel também entender que tem vários nichos, porque tem hotel que cria uma tarifa e abre para todo um pool. Se essa tarifa é igual para todo mundo, e não pode ser assim. Na verdade, já ouvimos aqui... Algumas vezes. Eu vou até citar o nome dele, que é o Wagner Sardinha, que ele vai nessa linha aí que tem que ter paridade. Ele não mistura canais. Por exemplo, operadora é operadora, agência é agência. Muitas vezes discutimos isso várias vezes. Uma OTA, ela quer ter uma condição de operadora. Assim, ela é um channel, geralmente é um channel, e o pagamento é feito diretamente no hotel. Em muitos casos é assim. Okay. E a operadora tem toda uma estrutura diferenciada. Ou seja, ela abastece para o B2B. Então ela tem um custo pesado operacional. Exato. E às vezes essas segmentações querem ter a mesma condição comercial, que não dá. Não dá. Dá. Né? Digamos que o hotel tá ali vazio, o cara precisa vender não, e... Tipo, intermediário não custear essa operação. Sim. Em assim, uma operadora, um OTA, por exemplo. Sim, mas assim, o cara... Qual é o problema do hotel? Ocupar o quarto. É perecível. Não vendeu hoje, já foi. Vazio, tchau, você não recupera. Já foi. Nem que você estoure seu pico de vendas, você não vai recuperar aquele quarto vazio. Não tem como. Então, assim, sim, deve fazer essa distribuição segmentada, porque uma DMC, por exemplo, que a gente tem uma grande força, pouco conhecida no Brasil, que eles estão ali no Rio de Janeiro concentrados, né? Porque Rio de Janeiro ali é a porta de entrada, eles precisam negociar no mínimo com 12 meses de antecedência, porque ele vai atender um mercado europeu, ele vai atender um mercado argentino, que se planeja com 60 a 90 dias. Então ele precisa ter uma tarifa com uma validade maior e às vezes já carregada em dólar. Porque ele não vai fazer a conversão de câmbio, ele já vai distribuir a tarifa exatamente assim. Então não pode vir uma operadora daqui, local, ter a mesma condição desse DMC. O B2B tem todo o investimento de comissão de agência, de promoção, de stand, que uma OTA hoje não tem nesse mesmo modelo. Só que, contrapartida, a OTA investe muito em mídia e em marketing. Coloca um hotel em visibilidade em vários portais. Então, assim, cada um com seu esforço diferente. Eles não são iguais, mas tem o mesmo esforço de investimento. Uma OTA, se ela não investe em Google, em mídias, em palavras, ela não aparece. Então, equilibra assim o jogo. A discussão é boa. Nossa, que legal. Vamos trazer o Sardinha aqui pra conversar com ele. Que aí vocês conversam. Então, assim, se a gente pega um hotel grande, uma rede, ele cria cestas, né? Pô, eu vou deixar essa tarifa aqui. Entendo. E tá todo mundo. Tá tudo certo. Mas eu tenho as minhas tarifas segmentadas. Eu preciso resolver a minha dor. Não posso ficar com o meu quarto vazio. Isso aí faz todo sentido. O hotel tem um poder.
E ele é o produto, ele tem o poder. Poder. Exato. É que muitas vezes, aqui, vários temas sobre esse assunto já. Quando a coisa não tá legal, hoteleiro, você vai lá na empresa fazer as ações, o marketing todo e tal, Exato. as campanhas. Quando a ocupação tá no outro nível, Eu não posso. aí você vai lá e tranca lá o Minibis lá, fecha lá. O Minibis não, tá em outra empresa hoje, mas fecha lá a chavinha lá. É bem isso. Então é um mercado bem duro de trabalhar. É que, assim, quando você trabalha numa linha, né, e a gente tem poucos hotéis, né, no Brasil que trabalham nessa linha, mas nas operadoras e nas agências no Brasil também tem. Então, assim, tem uma dificuldade de posicionamento, né, de dizer não. Posicionamento Então, é o assim, termo correto. Posicionamento. Assim, o não também vale. Né? Assim, cara, eu não trabalho exatamente com esse segmento porque o meu hotel é para lazer e eu quero operadoras de clube, eu quero operadoras que vai me trazer o público exato para o meu hotel. Perfeito. Então, não para ativar você, por mais que você esteja integrado. Então, tem essa questão de posicionamento. Eu viajei por um tempo no mercado da Argentina, né, fazendo a expansão de conexões nas tecnologias que tinham lá, e eu me deparei com uma questão de mercado que eles se posicionam bacana com o que falta aqui no Brasil. Então, por exemplo, eu falo com uma operadora aqui no Brasil, ou com uma agência, eu pergunto, é uma agência ou uma operadora? Aí ele fala, depende. Depende. Eu sou os dois. Eu falei, não, ou você é uma agência ou uma operadora? Eu sou os dois. Então, assim, ele quer ter o benefício de quando pode se posicionar como agência e também o benefício quando quer ser uma operadora. Lá na Argentina, eu me deparei com um mercado que ele fala assim, não, eu sou uma agência. Não, você não quer ser operadora? Não. Eu sou operadora concurso, eu só quero a minha comissão. Eu sou uma agência, sou uma minorista. Ele não opera. Então, assim, não tem essa salada que a gente tem aqui. E a nossa legislação também peca, né, com isso. Cara, vou te contar um negócio que eu descobri só semana passada. Depois de 37 anos de turismo, né, eu escutei do Dr. Marcelo, advogado da ABAV, que existia uma diferença enorme na nomenclatura. Agência de viagens e turismo. É agência de viagens e turismo. São dois mercados. Se você não coloca o agência de viagens e turismo, você não pode operar. Não pode operar. Se você é agência de viagens. Mudou. Exato, tem agência de viagens e turismo. Além do KNAI, 7/14. Se você não tem o KNAI, você também não pode. Além do Cadastur. Além do Cadastur. Mas, de acordo com o que eu escutei semana passada, nessa reforma da Lei Geral do Turismo, teve uns ajustes ali para poder, esclarecer coisas que estavam aí. Meio obscuras. Obscuras. Cara, complicado isso daí. É muito complicado. Sabe como eu conseguia diferenciar aqui no Brasil agência e operadora com uma análise 360. Qual ferramenta ela utiliza? Qual o volume que ela tem? Né? Como que vende? Como é a escultura dela, tem mais de E 30, o público-alvo dela? E o público-alvo. Qual é o posicionamento dela? Porque senão, ela me mostra um documento que é simples, não tem nenhuma dificuldade de você tirar essa documentação, você manda para a contabilidade, ele inclui ali o KNAI de operadora, você tira o cadastro que sai em 30 dias e você já é uma operadora. Então, para o hotel também tem essa dificuldade, tipo assim, cara, que é operadora, é agência. Mas eu acho que hoje então, tá assim, boa. Hoje, fala de Brasil, tá? Que eu conheço o Brasil, tá fácil. Mas não é tão difícil assim, entender o perfil do cada cliente. Se você visita o mercado e conhece as empresas, você sabe quem é operadora e quem é agência de viagens. É que a gente tem um cenário aqui que a gente terceiriza muito a responsabilidade, né? Então, assim, tinha até que eu não posso porque a Omnibus não deixa. Não, e outra coisa. É o exemplo da Omnibus. Não, a gente não deixa nada, eu só sou o meio, né? Então, assim... Tô aqui, Migão. Tô aqui, tô viabilizando para que você possa vender e comprar. Deixa eu entender, você ficou lá de 2012 já? Agora... Saiu quando? Hoje estamos em dezembro, né? Dezembro já. Setembro. Tô em setembro de lá. Quase 10 anos. 10 anos. Porque eu tive uma saída, né? Eu saí em 2019 e voltei em 2021. No período da pandemia, exatamente. Você estava como diretor de tecnologia? Quando eu saí, eu estava como gerente de negócios. E aí, quando eu volto como diretor de negócios operadoras. Porque eu saio para um projeto com a Nemo, que também é uma tecnologia, né? Então, vivo agora no negócio da tecnologia. Sim. E a Nemo com a proposta de abrir também escritório no Brasil. Só que a gente foi extremamente impactado pela pandemia.
né? Então, foi bem na virada, né? Foi bem na virada. Então não consigo nem dizer se foi certo ou errado, porque o nosso setor foi muito afetado. Então, freia as máquinas, vamos... Profundamente afetado, né? Então, assim, vamos pausar todo o projeto e aí surgiu a oportunidade de voltar, né? Eu tive o convite para voltar. Entendi que fazia sentido naquele momento e voltei para casa. Então foi super natural a volta também para a Omnibis. E aí fiquei mais 3 anos depois da volta. O que é o Omnibis, para quem não conhece a ferramenta? O que é, assim, resumidamente, o conceito da ferramenta? A Omnibis ela é um CRS, né? Uma expressão pouco utilizada aqui no nosso cenário, né? Então é uma central, é um sistema central de reservas. Então não é somente Channel Manager que tem um channel, né? Porque o channel é a distribuição para os canais online. O CRS ele digitaliza e faz toda a venda do hotel. Então é a integração com o PMS do hotel, é a venda do motor do site do hotel, é a digitalização das vendas online do site, porque às vezes o cara tem só o motor, mas não tem um site com informação. As vendas através de CRM, então digitaliza 100% a venda do hotel. Então ele é um sistema central de reservas. Legal. E o que fez você mais uma vez, né, sair da empresa e ir para um novo projeto agora, que é a Travel Compositor? Bom, eu sou muito de fazer parte, né? Então, assim, eu contribuí bastante ali na Omnibis. Foi uma experiência que me abriu muitas oportunidades, né? Então, eu evoluí, cresci dentro da casa. Sou muito grato a tudo que eu passei por lá, proporcionou. E as conexões que eu fiz, né, com o mercado. Então, assim, eu criei o respeito que eu tenho hoje e esse network que eu tenho forte com o mercado graças a uma empresa que me possibilitava entregar algo diferente, entregar algo de qualidade. Então, foi um conjunto do meu profissionalismo com uma empresa que entregava algo sério para o mercado. Então, foi um trabalho bem bacana que a gente construiu ali. Só que agora no final teve mudanças, né? A Omnibis foi adquirida por um grupo, então tem investidores, então muda a cultura, muda o que é você ter uma interação direta com o dono o da empresa versus um grupo, então você acaba não se encaixando muito nas mudanças, né? Então, assim... Então, assim, sim, nada de problemas, tanto que saí totalmente de portas abertas, bem ali com todo mundo, no meu ver, né? Mas, e aí casou com eu ter esse convite, foi um convite que eu não estava esperando, uma oportunidade interessante. A Travel Compositor, ela é uma empresa que ela entrega... Espanhola? Não, Espanhola, de Palma de Maiorca. Ela faz parte do grupo Travelsoft, que tem 7 empresas do conglomerado de turismo, né? A Orquestra na França e a Trafic em Berlim, que são as maiores empresas do grupo, e a Travelgate, que também está em Palma de Maiorca, faz parte do mesmo grupo. Então, eu analisei todo o cenário, né, de trazer novamente uma tecnologia para o Brasil. Ainda eu fiquei com aquele sentimento, será que a Nemo não deu certo por conta, né, da pandemia ou em si? Então, eu tinha várias ideias, vários projetos que eu queria colocar em prática e essa oportunidade com a Travel Compositor surgiu novamente. Eu falei assim, bom, eu acho que tudo aquilo que eu tinha desenhado dá para colocar em prática. Legal. E também a possibilidade de aprender e crescer com algo novo. Porque eu sempre estive inserido dentro das operadoras, mas sempre falando de hotel. Eu sempre estava falando de Omnibis dentro da operadoras. Eu entendi o negócio da operadora porque eu gostava muito de ouvir, né? Então não ia ser o mago da inovação. Eu queria ouvir o que eles precisavam, quais que eram as dores e quanto que eu, como Omnibis, conseguia solucionar aquelas dores, aquelas dificuldades. E com a Travel Compositor eu já passo a falar de tudo. Eu falo já do aéreo, eu falo de carro, eu falo de cruzeiro, eu falo de serviço, um mix. Então, assim, é um universo que eu não domino. Eu conheço de fora, não adentro. Okay. Então, assim, vai me dar uma oportunidade de aprender algo novo também e voltar a levar novidade, inovação para quem eu me relaciono, para quem eu tenho entrada e um bom conhecimento. Então, esse conjunto de fatores fez eu analisar e falar assim, legal, vou aceitar esse desafio e é isso que eu estou trazendo para o mercado brasileiro. Parabéns, cara. Pô, show de bola. É desafiador, né? Sim. Assim, vamos ver tudo que pode acontecer. Tem todos os desafios. Competência você tem para isso. Tem experiência, conhece o mercado profundamente. Mais adaptar o produto ao cenário atual. Eu conheço a ferramenta de longe, é uma ferramenta boa também, né?
Pô, tem um conglomerado de serviços integrado, então tem muita oportunidade. Sim, é uma ferramenta assim, além desse cenário, eu analisei muito a solução, né? Então, assim, ela tem algumas inovações que hoje no mercado nacional a gente não tem. Então, a gente fala muito de IA, né? Inteligência artificial integrada. Então, os motores de IA hoje já rodam, não é algo que está num PowerPoint, algo que vai ser lançado. Então, hoje já com um comando de voz ou eu quero ir para um destino de carnaval, eu te entrego um pacote pronto em 5 minutos. Com 3 opções de você escolher qual que é o melhor pacote e você só vai interagir dizendo, eu vou sair da minha cidade, vão 2 pessoas e eu quero incluir mais um passeio, mais um aluguel, mais ali um seguro viagem e você conclui. E tudo isso você consegue compartilhar com o seu cliente online, não é somente o PDF. Então, o seu cliente pode, o que a gente falou antes, ele reserva no meu B2B, mas não reserva no B2C. Então, na mesma ferramenta, você consegue dar a mesma experiência do que é o B2C para o universo B2B. Legal. Né? Então, é essa a proposta que a Travel Composite tem. É algo que eu estou bem entusiasmado, porque eu vejo que tem muitas operadoras que ainda estão, né, naquela análise sem decisão de fato da ferramenta que vai apoiar e acelerar o processo de vendas. Irmão, pode ser boa sorte mesmo. Nosso tempo aqui é curto, já passou quase 1 hora rápido. Então, como sempre aqui, te pede aqui um recadinho especial para os nossos seguidores. Isso, para os seus clientes. Aí você fala o que você acha que tem que falar em relação à experiência no canal ou sua visão de negócios. Naquela câmera lá. Aquela é sua. Bom, agora. Só quero agradecer a oportunidade novamente. Foi um prazer, de verdade. A hora passou rápido mesmo, né? Passa rápido. Só faltou um drink aqui, ficar mais umas 2 horas aqui. Ó. Não é nada mal, né? Não pode falar o que tem aqui, né? Não. Então, novamente, obrigado pelo espaço. Parabéns. Vocês levam uma informação bem interessante pro trade. O trade precisava de algo assim, né? Então, parabéns novamente. Obrigado. Só agradecer o convite. Para quem me conhece, estou aqui, estou com um desafio novo, uma oportunidade bem bacana para a operadora de viagem escalar melhor o seu negócio. E quem está interessado e conhecer um pouco mais a Travel Composite, a gente vai deixar. Faz os aqui as informações aqui, seu contato, canal. Informações, para quem tiver interesse realmente te procurar. Te acessar. Legal, e você que estiver assistindo, deixar algum comentário, quer ter alguma dúvida, deixa aqui que a gente vai responder. É muito importante para dar engajamento. É isso aí. Obrigado pela presença. Obrigado, valeu mesmo. Obrigado mesmo por ter vindo. Boa sorte lá. E vambora. Vambora. Valeu, pessoal. Obrigado.